Olá, acadêmico! Meu nome é Érica Rios e vamos para mais uma aula de Química Ambiental. Iniciaremos hoje a discussão sobre os acidentes químicos e as áreas contaminadas. Para iniciarmos a discussão, é necessário saber o que é uma área contaminada. Uma área contaminada pode ser definida como um local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação, causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que possam ter sido depositados, armazenados, enterrados ou infiltrados, seja de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Os poluentes ou contaminantes podem concentrar-se em superfícies nos diferentes compartimentos do ambiente, como, por exemplo, no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos materiais utilizados para aterrar os terrenos e nas águas subterrâneas, além de estar presentes em paredes, piso e nas estruturas de construções. A propagação desses poluentes ou contaminantes podem ter diferentes vias, como o ar, o próprio solo, as águas subterrâneas e superfícies, e ainda alterando características naturais, como, por exemplo, deixando um rastro como impactos negativos ou riscos sobre os bens a proteger, localizados na própria área ou em seus arredores. Mas o que são bens a proteger? De acordo com a Lei nº 6.938 de 1981, isto é, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, são considerados bens a proteger a saúde e o bem-estar da população, a fauna e a flora, a qualidade do solo, das águas e do ar, os interesses de proteção à natureza e paisagem, a ordenação territorial e o planejamento regional e urbano e a segurança e ordem pública. Dessa maneira, quando ocorre uma contaminação não proposital, chamamos de acidente químico, que pode ser definido como um exemplo inesperado ou provocado por ações antrópicas, que afetam direta ou indiretamente a saúde pública, a segurança das populações e até mesmo os próprios sistemas industriais, que, por consequência, degradam o meio ambiente. Vazamentos de petróleo, de gases industriais, de gás natural, de explosões, incêndios industriais, contaminações de produtos químicos e radioativos são exemplos de acidentes químicos. Analisando de uma forma global, substâncias químicas com potenciais de risco de acidentes químicos podem ser classificadas em função dos seguintes parâmetros: o seu potencial tóxico, propriedades físico-químicas, variedade de aplicação, volume, quantidade e concentração dos reagentes, aditivos e produtos utilizados durante o processamento industrial, o armazenamento e o transporte. E quando falamos de substâncias químicas com potenciais de risco de acidentes químicos, é necessário saber quais são os símbolos e as indicações de perigo que ele fornece. Os símbolos de risco são pictogramas, que seguem normas para apresentação. São representados em forma quadrada, impressos em preto, com fundo laranja-amarelo e obrigatoriamente utilizados em rótulos ou informações de produtos químicos. Servem para nos alertar dos riscos no manuseio do produto. Esses símbolos seguem a norma da União Europeia. Já no Brasil, estão identificados na norma brasileira NBR 7500, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Segundo elas, os símbolos e indicações de perigo que devem ser utilizados são corrosivo, o símbolo de um ácido ativo,
explosivo, que é uma bomba detonante, comburente, que nada mais é representado por uma chama acima de um círculo, inflamável, que é representado por uma chama, tóxico, a representação de uma caveira sob tíbias cruzadas, substâncias nocivas ou nocivo, uma cruz de Santo André, irritante, uma cruz de Santo André, e perigosos para o meio ambiente, uma árvore seca e um peixe. Contaminação ambiental por metais pesados. Acredita-se que os metais talvez sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo homem. Há relatos de 2000 anos antes de Cristo, onde grandes quantidades de chumbo eram obtidas de minérios como subproduto da fusão da prata. Com o desenvolvimento industrial ocorrido nas últimas décadas, os metais pesados têm sido um dos principais responsáveis pela contaminação de nossas águas e solos. Seja pela negligência no tratamento, seja por acidentes cada vez mais frequentes, que infelizmente propiciam um lançamento de muitos poluentes nos ambientes aquáticos. Os metais pesados são elementos não biodegradáveis e apresentam, na maioria das vezes, mais de um estado de oxidação. Os diferentes estados de oxidação indicam a sua mobilidade, a sua biodisponibilidade e toxicidade. Os metais pesados são elementos químicos metálicos de peso atômico relativamente alto, que em altas concentrações são muito tóxicos à vida. As atividades industriais introduzem metais pesados nas águas numa quantidade muito maior do que a taxa de resiliência que os rios poderiam suportar, causando grandes desastres ambientais, sem contar que a ação dos metais pesados na saúde humana é muito maléfica. Os principais tipos de metais pesados são o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o cromo e o zinco. Outros, podemos também citar, que a presença desses metais está associada principalmente à localização de regiões agrícolas e industriais, impedindo a produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados. Todas as formas de vida são afetadas pela presença dos metais, dependendo da dose e da forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos os tipos de organismo, desde bactérias até o ser humano. Mas esses são necessários em baixas concentrações e podem danificar um sistema biológico. Assim, podemos classificar os metais pesados em elementos essenciais, microcontaminantes e elementos essenciais e simultaneamente. Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados eventos de curto prazo, com manifestações aguda e rápida, como diarreia sanguinolenta, decorrente da ingestão de mercúrio, por exemplo. Porém, as ocorrências em médio e longo prazos são percebidas nos acidentes ambientais de larga escala, com relações de causa e efeito quase sempre subclínicas. As principais fontes de exposição aos metais tóxicos são os alimentos, que dependem da dosagem, afetam vários órgãos e podem causar alterações nos processos bioquímicos, nas organelas, membranas celulares e no meio físico em que vivemos. A queixa mais comum nos seres humanos está relacionada ao sistema gastrointestinal. Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam as que mais sofram com a exposição dessas substâncias tóxicas. Muitos acidentes químicos têm deixado rastros de destruição em muitas partes do planeta. Nos últimos 40 anos, têm ocorrido acidentes de pequeno, médio e grande porte em diversas partes do mundo, com produtos químicos e principalmente derramamento de petróleo, gerando grande impacto ambiental e deixando grandes catástrofes na história, que até hoje continuam sendo citados na mídia como exemplos de contaminações ambientais, como é o caso de Minamata, no Japão, Seveso na Itália, Pompal na Índia, Pompal na Índia e Chernobyl na Rússia. E aqui no Brasil temos o caso de Mariana. Contaminação ambiental por hidrocarbonetos.
Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos constituem uma família de compostos caracterizada por possuírem 2 ou mais anéis aromáticos condensados. Essas substâncias, bem como seus derivados, nitratos e oxigenados, têm ampla distribuição e são encontrados como constituintes de misturas complexas em todos os compartimentos ambientais. Dentre suas inúmeras fontes, podem ser citados processos de combustão de motores a diesel ou a gasolina, a queima do carvão, os fotocopiadoras, a exaustão de plantas, de incineração de rejeitos, a fumaça do cigarro, além de vários processos industriais, como, por exemplo, a produção do alumínio e a gaseificação do coque. Além das fontes citadas, destacamos a fonte potencial da maioria dos acidentes de contaminação por hidrocarbonetos, os tanques de combustíveis. O vazamento de tanques subterrâneos ou derramamento durante a operação de transferência do produto para o tanque contendo derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, pode acarretar problemas à população, além de oferecer risco à saúde pública e aos ecossistemas. A contaminação dos corpos d'água por hidrocarbonetos podem representar um risco para os ecossistemas aquáticos e para a saúde humana. A maioria dos contaminantes apresentam baixa solubilidade e, quando estes entram em contato com a água, apenas uma pequena fração é dissolve. Um outro fator importante para se abordar é que a concentração de oxigênio dissolvido na água pode diminuir quando há contaminação por hidrocarbonetos, já que os micro-organismos presentes no meio podem degradar esses poluentes que são convertidos em gás carbônico e água. Os principais compostos como benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, ao contaminar as águas subterrâneas, inviabilizam as fontes alternativas de abastecimento. E quando são ingeridos, dependendo da concentração e do tempo de exposição, podem afetar o sistema nervoso central. O benzeno é o composto mais tóxico e já está associado ao cânceres. Riscos de incêndio, explosão e contaminação do solo, do subsolo e da água subterrânea ocorrem devido à corrosão ou falhas estruturais do tanque ou da tubulação conectada ao tanque, ou mesmo por uma instalação inadequada. Caro acadêmico, bons estudos e continuamos a nossa aula na próxima videoaula.